Olá pessoal, eu sou o professor Canduca, nós vamos continuar com nossa aula de atualidades e economia e vamos falar sobre o segundo ano do governo Dilma, quando ela lançou o Plano Brasil Maior para tentar acelerar o crescimento da economia, já que ela achou que no primeiro ano a economia cresceu pouco, 2,7. Uma das providências que a presidenta tomou foi se reunir com os maiores empresários do país. O Jorge Gerdau, ele é o principal conselheiro da Dilma. Ele chamou 28 outros pesos pesados da economia, o pessoal do Benjamin Steinbrück, da CSN, os grandes varejistas do país, Pão de Açúcar, Ricardo Eletro e tal. Esses caras se reuniram com ela, Febraban, Federação de Bancos, o Eike Batista, que ainda estava na crista da onda, né, não tinha quebrado ainda, e tal, se reuniu com ela e durante um dia inteiro esses 28 mega empresários traçaram com elas diretrizes para retomar o crescimento da economia do país. Bom, vamos dar uma olhada aqui no slide, o que diz o tal do Plano Brasil Maior que a presidenta Dilma lançou com o objetivo de tentar acelerar a economia do país. Olha só. Bom, o Plano Brasil Maior, ele foi lançado em maio de 2012 e ele é um plano focado em ideias keynesianas. John Keynes é o economista que tirou o mundo do buraco durante a crise econômica de 1929. E ele diz que em tempos de crise o governo tem que tomar as rédeas, de certa forma, da economia e adotar medidas de incentivo à economia. O governo tem que gastar mais, tem que proteger a indústria local, enfim, tudo mais. Dentro dessa lógica keynesiana, então, a presidenta Dilma resolveu apoiar a indústria nacional adotando medidas de protecionismo econômico, o que é criticada por medidas essas que são criticadas pelos neoliberais de plantão. Olha só, o governo dará prioridade a produtos nacionais nas compras governamentais. Deixa eu pegar meu ponteirinho aqui. Olha só, o governo dará prioridade a produtos nacionais nas compras governamentais, mesmo que os importados sejam mais baratos em até 25%. Então, as licitações governamentais, quando o governo encontra produtos mais baratos no exterior, às vezes ele compra. Agora não, o governo está priorizando a indústria nacional. Mesmo que os importados sejam até 25% mais baratos, ela vai optar por comprar no Brasil para fortalecer a nossa indústria. A indústria brasileira, desde o início do governo Dilma, que não cresce. Vai para o terceiro ano consecutivo sem crescimento industrial. Já até alguns empresários pessimistas e alguns economistas pessimistas falando em desindustrialização. Ao invés da economia estar crescendo, ao invés da nossa indústria estar crescendo, ela estaria encolhendo e a gente estaria voltando a ser um mero país vendedor de matéria-prima. Desindustrialização, guarde esse termo, tá, ok? Alguns críticos estão falando e já está no terceiro ano que a indústria nossa não consegue crescer. Bom, ela também resolveu reduzir os impostos para a área de tecnologia da informação. Nós sofremos o sério risco, câmera aqui em mim, por favor. Nós corremos, pessoal, o sério risco nessa área de tecnologia da informação de sofrermos um apagão de celular durante a Copa e um apagão de transmissão de dados. Nós estamos tendo um déficit muito grande nas nossas redes de fibra ótica e tal, nas nossas infovias, nas transmissões de dados, e a nossa telefonia ela não é de qualidade. E nós vamos ter um tráfego de dados muito intenso, com redes de televisão, transmitindo jogos para o mundo inteiro. E esse incentivo na área de tecnologia da informação é para a gente acelerar a instalação dessas infovias no país, tá bom? Olho de novo no nosso slide aqui. Veja bem, além então de priorizar produtos nacionais e reduzir impostos para o setor de tecnologia da informação, ela resolveu aumentar o PIS e COFINS dos produtos importados. PIS e COFINS são contribuições para a Previdência. Se os importados pagam mais desse imposto, eles ficam mais caros e fica mais difícil para eles competir com os produtos nacionais. Ela também mandou o BNDES reduzir os juros para a compra de caminhões e bens de capital. Bens de capital são máquinas que fabricam outras máquinas, que fabricam outros produtos. Máquinas que fabricam outros produtos. Maquinário industrial. Isso, em economia, chama-se aumentar a formação bruta de capital fixo. Eita, olha o tamanho do palavrão, hein? Aumentar a formação bruta de capital fixo, que é uma máquina que vai gerar riqueza, ela vai produzir outras mercadorias, enfim. Então, redução de juros para o setor de caminhões e para o de bens de capital. Bom, então, ainda continuando nas medidas do Plano Brasil Maior, ela aumentou os recursos para financiamento.
Câmera aqui, por favor. Bom, o BNDES, pessoal, ele é o maior banco de fomento do país, que financia projetos de longo prazo. E ele tem um projeto de financiamento chamado PSI. O PSI, ele é o Programa de Sustentação de Investimento. Ele iria acabar no final de 2012. A presidenta Dilma decidiu manter esse programa até agora dezembro de 2013 e aumentou os recursos disponíveis para o Programa de Sustentação do Investimento. Com isso, o BNDES está apoiando a indústria para ver se a coisa volta a crescer. Tá bom? Então, de novo no nosso slide, vamos lá. Além de aumentar os recursos do BNDES para o Programa de Sustentação do Investimento, a Dilma tomou uma medida que o empresariado gostou bastante. Ó, desoneração, olha que palavra enrocada, né? Desonerar significa tirar o ônus, reduzir o custo. Desoneração da folha de pagamento das empresas. Vejam só, câmera aqui, por favor. Hoje em dia, a legislação trabalhista brasileira onera demais as empresas. Só de PIS e COFINS o empresário paga 20% em cima da folha. Se eu tenho uma empresa que paga 100 mil reais em salário, em cima desses 100 mil eu pago 20 mil reais a mais só de PIS e COFINS. Então, é uma das coisas que mais pesa para o empresariado. A presidenta Dilma, dentro do Plano Brasil Maior, decidiu inicialmente para 20 setores, depois isso foi se ampliando para a maioria dos setores, trocar esses 20% de PIS e COFINS em cima da folha pelo pagamento de 1 a 2% do faturamento bruto daquela empresa. O empresariado gostou, foi uma das medidas que eles mais gostaram, reduzir os custos, e isso é um dos fatores, inclusive, que vem mantendo o emprego no Brasil em alta, mesmo com a economia ainda estando em baixa, ok? Olho de novo aqui no nosso slide. Então, desoneração da folha, o empresariado gostou. Defesa comercial e fiscalização mais agressivas, foi outra medida que ela tomou, mandou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, aumentar a defesa comercial do país, entrar com mais ações na Organização Mundial do Comércio, fiscalizar as fronteiras para evitar contrabando e descaminho, esse tipo de coisa. E ela também ampliou as medidas para conter a apreciação cambial do real e a depreciação do dólar. O real estava muito valorizado no começo do governo Dilma. Estava a 1,70, 1,80 por $1. Isso estava atrapalhando as nossas exportações, pessoal. Quando o real está muito forte, igual ele estava, 1,70, 1,80, é ruim para as exportações e facilita as importações. Então era preciso deixar a nossa moeda se desvalorizar. Agora ela está em 2,20. Em 2,20, os exportadores estão felizes, tá, ok? Só que em compensação, tudo na vida tem seu custo. Em economia, as coisas têm que andar no equilíbrio. O dólar alto demais, o dólar muito valorizado, pode também aumentar a inflação aqui no país. Então, quando o dólar estava em 70 e 80, era bom para controlar a inflação, mas era ruim para as exportações. Agora, com o dólar a 2,20, é bom para exportar, mas pode pressionar a inflação. Então, eu costumo dizer que a economia é a ciência do cobertor curto. Se você tampar o pé, descobre a cabeça. Se tampar a cabeça, descobre o pé. Então, tudo tem que funcionar em ponto de equilíbrio. Tá bom? Então, a presidenta tomou medidas para que o real se desvalorizasse frente ao dólar para facilitar as nossas exportações, já que nossa balança comercial tem reduzido o seu superávit nos últimos anos muito fortemente em função de que o real, olha essa informação, hein? Informação ótima para cair em prova. O real no mundo é a moeda que mais se valorizou frente ao dólar desde a crise imobiliária americana em 2008. Tá, ok? É a que mais se valorizou no mundo frente ao dólar. E agora a gente está tendo que desvalorizar o real um pouquinho para ver se alivia para o lado da nossa balança, tá bom? Bem, e esse pacote da dona Dilma, olho aqui no nosso slide, apesar dele ter sido bem recebido pelo empresariado, ele não deixou também de receber críticas. Porque o empresariado diz que o pacote ataca os sintomas apenas, mas não a doença, tá, ok? Bom, aqui em mim de novo. Por que o pacote ataca só os sintomas e não a doença? Bom, pessoal, é porque a doença do Brasil é a doença do chamado custo Brasil. Essa palavrinha aparece muito em prova. Custo Brasil é um conjunto de coisas que fazem com que produzir alguma mercadoria no Brasil se torne muito caro e tira a competitividade dos nossos produtos. Nós temos a maior carga tributária do mundo. O brasileiro, em média, paga equivalente a 38% do PIB de carga tributária. O México paga 26%,
a Argentina paga 25, o Chile paga 25, 26, nós pagamos 38. Então, o nosso empresário aqui tem dificuldade de competir. Então, o que o governo tem que fazer para atacar a doença, e não só o sintoma, é uma reforma tributária que desonere de vez mesmo o setor produtivo e não fique só desonerando folha, esse tipo de coisa. Nós tínhamos a tarifa de energia a terceira tarifa de energia mais cara do mundo. A presidenta reduziu a pedido dos empresários, tá ok? Mas a gente tinha a terceira tarifa de energia mais cara do mundo e o maior sistema hidrelétrico do mundo, que é o jeito mais barato de produzir energia. Nós temos uma infraestrutura logística caótica, falta ferrovia, falta hidrovia, falta dutovias, gasoduto, oleoduto e tal, para a gente transportar os nossos bens de maneira mais barata. O frete no Brasil é um dos mais caros do mundo. Então, para resolver os gargalos do setor logístico, gargalo do setor logístico é um fator de custo altíssimo no Brasil. Você produz soja no Mato Grosso, tem que mandar a soja de caminhão 2.000 quilômetros até o porto no Rio de Janeiro. Se você mandasse de trem, custaria 30%, 40% menos. Então, é um custo absurdo essa questão da logística no Brasil. Então, o que a gente tem que fazer é melhorar a infraestrutura logística, desonerar de vez o setor produtivo e ainda, tá ok? Desburocratizar o país, combater a corrupção, uma série de outros fatores. Então, essa aqui é uma medida paliativa, é uma muleta que o governo deu para a economia andar. Se tirar a muleta, a coisa pode voltar a cair. É isso que dizem os críticos do pacote. Mas, se ruim com ele, pior sem ele. Empresariado, pelo menos parcialmente gostou. Tá bom? Vamos para frente. Bom, continuando ainda as medidas tomadas no ano passado para fazer a economia crescer, algumas dessas medidas são de longo prazo, viu, pessoal? Elas foram tomadas no ano passado, mas visando o crescimento do Brasil para não só aquele ano, para 2013, algumas medidas, como no setor de logística, de até 25 anos de duração. A concessão de rodovias, de ferrovias, são medidas que são investimentos previstos para os próximos 25 anos. Então, e nós estamos falando de 2012, fala assim, mas esse assunto não é atual mais, professor. Bom, acontece que algumas dessas medidas são medidas que, para ser executadas dentro dos próximos 25 anos. Seus filhos ainda vão ver essas medidas sendo executadas, ok? Então, vejam só. Então, a presidenta Dilma também, ela deu continuidade às medidas. Vamos ver no nosso slide aqui, ó. Para estimular a recuperação industrial, o governo lançou o PAC Equipamentos. Esse PAC Equipamentos, ele foi um projeto para estimular a indústria pesada no Brasil. Como eu disse, nos 2 primeiros anos de Dilma, a indústria não cresceu. Então, ele é um programa de compras governamentais para auxiliar a indústria pesada, onde o governo vai fazer compras no total de quase 8,5 bilhões, 8,43 bilhões de reais. E vai comprar um monte de equipamento pesado para ajudar essa indústria. Vamos ver que equipamentos são esses. Nossa, Tucano, o que é isso? Eu vou ter que decorar isso? 8.000 caminhão, 8.570 ônibus? Não, você não tem que decorar isso. Eu vou te mostrar essas coisas aqui que você vai comprar, que o governo, aliás, vai comprar, só para você ver o tamanho do programa que é e o tamanho da ajuda que a indústria está recebendo, ok? Simplesmente, você não tem que decorar isso não, você só tem que saber que é um programa para ajudar a indústria pesada e eu vou falar em quais partes do PAC, é dinheiro do PAC, isso aqui, de onde que vem o dinheiro, de qual parte do PAC, ó. O governo vai comprar 8.000 caminhões para combate a problemas climáticos. O Nordeste está vivendo a pior seca dos últimos 60 anos. Então, 8.000 caminhões principalmente para pipa, já que a transposição de São Francisco não sai, então 8.000 caminhões para combate a problemas climáticos, principalmente no Nordeste. 8.570 ônibus, Programa Federal Caminhos da Escola. Isso aqui é o PAC da educação, para as crianças irem para a escola. 3.000 conjuntos de tratores e equipamentos agrícolas. Plano Brasil Sem Miséria no Campo Plano Brasil Sem Miséria no Campo, cooperativismo, assentamentos de sem terra, não sei o que, esse tipo de coisa. 3.591 retroescavadeiras para estradas vicinais, para arrumar as estradas de terra do país. 1.330 motoniveladoras ou patrolas, como são conhecidas também em alguns locais do Brasil, para arrumar as estradas vicinais, estrada de terra. 160 vagões para trens urbanos. Isso aqui, ó, é com vistas à Copa do Mundo, viu, pessoal? 160 vagões para trens urbanos.
Isso aqui é mobilidade urbana. Toma cuidado pelo seguinte, ó. Aqui no Brasil a gente tem o Ministério dos Transportes, e o Ministério dos Transportes cuida das estradas e ferrovias. Quem cuida da mobilidade urbana, que também é transporte, mas é transporte urbano, não é o Ministério dos Transportes. Existe um ministério responsável por isso, que é o Ministério da Mobilidade Urbana. Tem um ministério próprio só para o transporte urbano. Então, 160 vagões, Ministério da Mobilidade Urbana. E tem o PAC da Mobilidade Urbana, perdão. 3.125 furgões, ambulâncias e odontologia móvel. Isso aqui é o Ministério da Saúde. Pode ser usado, por exemplo, no programa Mais Médicos. 500 motocicletas para a Polícia Federal. Isso aqui é na área de segurança pública, é o Ministério da Justiça, o programa PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, ou PAC da Cidadania. Programa Nacional de Segurança com Cidadania. E mais 30 veículos lançadores de mísseis e 40 blindados para o Exército. As nossas Forças Armadas estão muito desaparelhadas, inclusive nossos aviões caças. Tem um projeto para comprar caças aqui para a base aérea de Anápolis, que são os caças que protegem a capital Brasília. Desde 2000 que eles estão em licitação, já tem 13 anos e esses caças não são comprados. Então o governo, por enquanto, está quebrando o galho. 30 veículos lançadores de mísseis, 40 blindados do Exército. E o governo agora deve acelerar a licitação dos caças também. Nós temos o pré-sal para defender, pessoal. Nós temos a Amazônia. Nós temos um país com fronteiras monumentais. E o governo, então, deve acelerar a compra dos caças também. E acabou de fechar um contrato com a Rússia para comprar cerca de $1 bilhão em equipamentos de defesa aérea da Rússia. Ok? Nós estamos reforçando o setor das Forças Armadas, porque está sucateado. Então, esse contrato com a Rússia é recente agora, hein? É coisa do mês passado. $1 bilhão em equipamentos de defesa antiaérea. 456 milhões para mobília escolar também é o programa PAC da educação. Tá bom? Então, aqui em mim, por favor. Veja bem. Logicamente, repito, você não tem que decorar unidade por unidade o que o governo comprou. Mas vejam que o governo gastando os recursos do PAC para ver se faz a economia deslanchar. Como eu disse para você, a economia vem crescendo muito pouco. Quando a economia está crescendo pouco, além do empresário que investe, o governo também está com cofres. E com isso, o governo está gastando mais. E como o governo está diminuindo impostos para também facilitar o crescimento da economia e manter os empregos, é uma espécie de barganha, o governo reduz os impostos na folha de pagamento, o empresário mantém o sujeito empregado. E o governo está gastando mais. Então está entrando relativamente menos dinheiro, apesar da gente continuar com a maior carga tributária do mundo, está entrando menos dinheiro do que podia entrar e está saindo mais. Essa conta não é boa, não. Tá ok? Vamos para frente. Bom, continuando ainda as medidas de estímulo à economia do governo Dilma. Vocês podem ver que, pessoal, a economia não está andando, não é por falta de ação, não. A companheira presidenta, companheira, está tentando, mas é porque o mar não está para peixe. Tá ok? Vejamos o programa de investimento em logística. Ó. Dentro do nosso edital, existe um tópico chamado transportes. E, em atualidades, as coisas acontecem meio misturado. A parte que nós vamos estudar e que cai na prova sobre transportes é exatamente essa parte que eu vou falar aqui agora. Então, nós estamos estudando economia. Mas como um dos gargalos maiores da nossa economia e que mais impacta o custo do Brasil é transporte, nós vamos estudar o tópico transporte, que é comum nos editais de atualidades aqui agora, dentro de economia, tá bom? Olha o nosso slide aqui, vamos ver que programa é esse. Programa de Investimento em Logística. Agosto de 2012, criação da empresa estatal EPLI, Empresa de Planejamento e Logística. O objetivo da criação dessa empresa é superar os gargalos do setor logístico. Tá ok? Câmera aqui, por favor. Bom, pessoal, superar os gargalos do setor logístico. Um economista adora falar bonito, né? Que diabos vem a ser superar os gargalos do setor logístico? Bom, superar os gargalos do setor logístico é a gente melhorar, né, o sistema de transporte. Logística diz respeito à distribuição, armazenamento e tal, distribuição de mercadorias, exportação, financiamento das exportações, não é só transportar a carga em si. Hoje, por exemplo, o caminhoneiro sai de Goiás, do Mato Grosso, com a soja no caminhão, ele chega lá no porto, não tem um armazém para ele descarregar a soja, ele fica com a soja em cima do caminhão 3 dias no engarrafamento, esperando para poder descarregar, enquanto ele podia estar dando mais 2 viagens. Então,
isso vai encarecendo cada vez mais o custo dos nossos produtos e prejudicando a competitividade. Então, superar os gargalos do setor logístico é ter armazéns, é ter estradas decentes, é ter acesso aos portos, enfim, é aumentar a capacidade de exportação para não ter fila de navio esperando, coisas do gênero, ok? Bom, olho aqui no nosso slide de novo que nós vamos mostrar os valores que serão investidos nos próximos 25 anos nesse setor de melhoria do transporte, que é a tal da logística. Valor do programa de investimentos do EPL, Empresa de Planejamento e Logística, 133 bilhões de reais. São 42 bilhões para rodovias e 91 bilhões para ferrovias. Então, galera, olha só. Só aqui nós já temos 133 bilhões. Só que, câmera aqui em mim, por favor. Além desses 133 bilhões que serão investidos em estrada e ferrovia, nós teremos mais 54 bilhões de reais investidos em portos, ok? Em portos. Então, são 133 para ferrovia e estrada, mais 54 em portos. Por que portos não está junto aqui nesse slide? Porque esse programa foi fatiado. O programa de estrada e ferrovia foi lançado em agosto e o de portos foi em dezembro. E quando chegar, eu estou fazendo uma sequência cronológica aqui, quando chegar em dezembro, eu vou mostrar para vocês aqui como é que vai ser aplicado o dinheiro nos portos. Então, somando tudo que nós vamos investir em transporte, em logística, nos próximos 25 anos serão 180 e cacetada bilhões de reais, quase 200 bilhões de reais. Esses investimentos serão feitos principalmente com a concessão para a iniciativa privada de rodovias, estradas, portos, aeroportos e tal, para serem operados pela iniciativa privada e com financiamento, inclusive, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Vamos para o próximo slide aqui que você vai entender. Olha só. Bem, 79,5 bilhões de reais serão investidos em 5 anos. Essa é a boa notícia. Que a gente fala assim, mas vai melhorar as estradas e ferrovias, mas você falou que é em 25 anos. Cara, daqui até 25 anos o país já faliu, eu já morri, já aconteceu, sei lá o quê. Então, na verdade, pessoal, são esse dinheiro todo que é para ser aplicado, dos 133 bilhões, praticamente 80, 79,5 bilhões, 79,5 bilhões vão ser aplicados nos próximos 5 anos, ok? Então, o grosso das obras de melhoria do sistema de transporte brasileiro vai ser nos próximos 5 anos. As concessões começaram agora no mês de setembro, ok? A BR-050 já foi concedida. O governo está preparando a concessão dos aeroportos de Confins e do Galeão. O prazo total de execução é 25 anos, mas aproximadamente 70% aproximadamente desses gastos aí, 133 bilhões, eles são para os próximos 5 anos, ok? São aqui para os próximos 5. Então, essa é a boa notícia. O sistema de execução dessas obras, que inclui duplicação de rodovias, melhoria de outras, aumento das ferrovias e tal, o governo pretende construir 10 mil quilômetros novos de rodovias, 10 mil quilômetros novos de rodovias e mais, pelo menos, são 7 mil quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovia. O governo quer priorizar o transporte sobre trilhos. 10 mil de ferrovia, 7 de estrada. E dentro de 5 anos, 70% disso deve estar pronto. Serão parcerias público-privadas, serão as principais formas de concessão, e quem ofereceu o menor pedágio leva a obra. É o chamado leilão reverso. No começo do programa de desestatização, aqui no Brasil, lá no governo Fernando Henrique, geralmente quem ficava com a rodovia ou a ferrovia era quem dava mais dinheiro para o governo. Depois do governo Lula, o modelo de licitação mudou. Quem oferece o menor pedágio e não quem dá mais dinheiro para o governo fica com a obra, tá ok? Que é para favorecer o consumidor. Esse modelo de licitação reversa é melhor. E o BNDES vai financiar até 85% do valor das obras necessárias de duplicação e ampliação dessas obras. Até 85%. Câmara em mim aqui, por favor, que eu quero falar para você de uma coisa importante. Tome cuidado com a linguagem da mídia e a linguagem que você vai encontrar na sua prova. Normalmente, quando você assiste o jornal na TV, jornal da Record, da Globo, da SBT, você lê na revista Veja, sei lá, nas Isto É da Vida aí,
Os caras falam assim, o governo está privatizando tudo, e tal, não sei o quê. Só que, juridicamente, privatização é uma coisa, concessão é outra, partilha é outra, e na sua prova, você não vai encontrar essas terminologias do jeito que a imprensa fala, não. O culpa, de certa forma, ok, da gente achar que tudo que saiu da mão do governo foi privatizado, é, de certa forma, do PT. Quando o governo Lula era oposição, o programa de desestatização no Brasil começou no governo Collor. E continuou no governo Itamar, mas o auge foi no governo Fernando Henrique. Aí o PT fala, o Fernando Henrique privatizou as estradas, a telefonia, os transportes. Ele não privatizou nada disso, pessoal. Ele fez concessões. Privatizar é quando você vende a empresa. A Vale do Rio Doce foi privatizada, ela foi vendida. Ela não é mais do governo, o governo não manda em nada lá na Vale, ok? Os bancos, Banespa, não sei o quê, isso aí foi vendido, foi privatizado mesmo. Agora, existe na Constituição Federal Brasileira vedação a que o governo privatize alguns setores da economia. O artigo 21, inciso 12 da Constituição Federal, ok? Artigo 21, inciso 12, que trata do seguinte, o governo não pode privatizar, ele só pode fazer concessão, permissão ou autorização para setores como transporte, transporte em todas as áreas, terrestre, aquático, aéreo e tal. O governo não pode, então, privatizar estrada, ferrovia, aeroporto, esse tipo de coisa. Saneamento básico, sistema de radiodifusão, telefonia, setor elétrico, saneamento, nada disso pode ser privatizado. Bom, tio Canduco, então qual que é a diferença entre desestatizar e privatizar? Bom, desestatizar é sair da mão do Estado, mas não quer dizer que foi privatizado. Quando você privatiza algo, igual a Vale, ela foi desestatizada, mas ela foi vendida. Agora, quando você fala no setor elétrico, nós temos concessões que são vendidas. Quando você fala de transporte, estrada, ferrovia, é concessão também. Ela é por um prazo determinado, dura 20, 30 anos, varia de um edital para outro. 20, 30, portos até 50 anos. Mas depois que vence essa concessão, aquele bem volta para a mão do governo. E quando é concessão, tem agência reguladora. O governo tem um marco regulatório. O concessionário é obrigado a cumprir o marco regulatório daquele setor e, vencendo a concessão, aquele bem volta para as mãos do governo. O governo pode leiloar uma nova licitação, pode renovar a licitação e coisa do gênero, tá ok? Então não confunda concessão com privatização. Privatizar é vender. O governo não manda em mais nada. Concessão é por um tempo e depois volta para a mão do governo, tá bom? Vamos para frente, porque em setembro de 2012, a presidenta Dilma tomou mais algumas medidas para tentar destravar aí o crescimento da economia. E essa aqui o empresariado também gostou, que foi a redução da tarifa de energia para diversos setores da economia e também para o cidadão comum. Foi uma jogada ousada da presidente Dilma, a inflação estava subindo demais e o peso da energia elétrica na inflação é muito grande. Então, essa medida favoreceu não só o consumidor comum, mas principalmente a indústria. Para o consumidor comum, a redução foi de cerca de 16%. Para o consumidor industrial, essa redução chegou a 28%. E olha só como é que a presidenta Dilma conseguiu reduzir a tarifa de energia. Bom, as concessões para o setor elétrico foram feitas no começo do governo FHC. As primeiras em 95. E elas foram por prazo de 20 anos. Tá ok? Então, 95 vão vencer 20 anos, 2015. A maioria das concessões que Fernando Henrique fez no setor elétrico vão vencer em 2015. Chegar em 2015, quem está com a empresa elétrica hoje tem que devolvê-la para o governo, porque a concessão acabou. Ou então, renovar essa concessão, pagando novamente ao governo para ter direito a essa concessão. A presidenta Dilma propôs o seguinte: as empresas de energia que aceitassem reduzir a tarifa de luz em até 28% para o empresariado e em 16% para o consumidor doméstico, ela automaticamente ganharia renovação de concessão por mais 30 anos. Tá ok? Aceita reduzir? Tudo bem, você tem mais 30 anos de concessão. E a maioria das empresas aceitou. Tá ok? As únicas empresas que não aceitaram foi aquelas dos estados governados pelo PSDB, de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Ok? Mas, então, só para a gente encerrar, vamos dar uma lida no resumo aqui do nosso slide, esse bloco aqui. Olha só, redução da tarifa de energia. O Brasil possui a terceira tarifa de energia mais cara do mundo,
e tem um modelo de geração, que é a hidroeletricidade, que é um dos mais limpos e baratos do mundo. Então, custo tão alto, pessoal, não se justifica. Custo tão alto não se justifica, já que é o mais barato do mundo. Todos os consumidores terão sua tarifa de energia elétrica reduzida, ponto. Né? Todos os consumidores terão sua tarifa de energia reduzida, ponto. Para as residências, a redução média é de 16,2. Okay? O consumidor não é o único beneficiado com a redução da tarifa de luz a partir de fevereiro de 2013. Começou agora em fevereiro de 2013. O desconto vale também para o setor produtivo, como a indústria, e a indústria a mais beneficiada, 28%. De acordo com o governo, o custo de distribuição de energia é menor para a indústria. Padarias, que também são classificadas como indústria, também devem ser beneficiadas com a medida. E assim, galera, encerramos este bloco. Um abraço para todos. No próximo a gente continua ainda falando de economia, tá bom? É isso.